Olá, boa noite, tudo bem? Aqui quem vos fala é professor Alexandre Ferreira Ramos, da disciplina de Cálculo 1. Este é o vídeo de número 17 e a gente vai lidar com a derivada como uma função. Então, quando a gente pensa no vídeo anterior e a gente fala da definição de derivada, a gente fala f' de a como uma efetuação de uma função num valor a, né, quando x igual a a. Então, ao invés de calcularmos a derivada num ponto a específico, nós podemos considerar a como sendo um x, né, a variável independente original. E aí nós escrevemos a fórmula da derivada para x e não para a. Então ficamos com f' de x igual ao limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h. E aí, podemos agora deixar f' como uma função, chamada função derivada de f. Tá? Então, não a derivada no ponto A, mas sim a função derivada de f, que vai ser uma nova função. Um exemplo que a gente pode fazer podemos pensar em termos disso graficamente, né? Então, suponha que você tem uma função f de x, que tem essa cara num gráfico de y versus x, então você poderia pegar essa função f de x, que tem essa cara, e colocar agora as suas derivadas, né? Então aqui, por exemplo, a função tem uma inclinação, se você olhar a reta tangente, a inclinação da função nessa região é sempre uma reta com inclinação negativa, antes desse ponto aqui. Então, esse ponto você puxa para cá, dá continuidade aqui abaixo, então sempre a derivada vai ser negativa antes desse ponto, a função f' de x. Quando você chega nesse ponto, que é um ponto de mínimo aqui, né, é um valor que a função adquire um valor mínimo, depois ela está mais alta, fica no mínimo e passa a crescer, um mínimo local. A gente vai ver isso melhor depois, mas é bom se acostumar com a ideia. Quando ela chega nesse mínimo, veja só, a inclinação da reta é zero, a reta se torna horizontal, então a derivada é nula. Aí a função começa a crescer, então se você passa a reta tangente, ela tem inclinação positiva. Veja, inclinação positiva, essa inclinação aumenta, 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 chega uma hora que ela para de aumentar e começa a diminuir, diminuir até chegar em zero. Então, para de aumentar, começa a diminuir até chegar em zero. E aí ela fica negativa novamente, então veja só, a inclinação diminui, 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 para de diminuir, começa a aumentar, aumentar, aumentar até ficar zero. Então, diminui, 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 para de diminuir, começa a aumentar, aumentar até chegar em zero. E daqui do zero ela volta a ser positiva, então ela volta a ser positiva e crescer aqui conforme essa região, tá? Então veja que é possível, de fato, interpretarmos a função derivada de x, de f, em relação a x, como uma função de fato, como ilustra esse exemplo aqui. Tá? Num segundo exemplo, podemos determinar, dado um f de x igual a x ao cubo menos x, perguntar qual é a função f' de x e pedir para construir os gráficos, então, de f de x. Tá? Então, para calcularmos a derivada, nós usamos a definição, f' de x é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, que é igual a limite, quando h tende a zero, de x mais h ao cubo menos x mais h menos x ao cubo mais x, tudo dividido por h. Abrindo esse termo ao cubo, né, já podemos, embora já possamos simplificar aqui, menos x mais x se cancelam, fica só hzinho. Então, abrindo esse x mais h ao cubo, temos x ao cubo mais 3x quadrado h mais 3xh ao quadrado mais h ao cubo menos hzinho menos x3. X ao cubo com x ao cubo se cancela. Ficam só esses termos aqui e todos esses termos têm um h, uma dependência em h. Então a gente pode simplificar h aqui com esse h com esse h, então fica 3x ao quadrado menos 1.
h ao quadrado fica h e h ao cubo fica h ao quadrado. E ao tomarmos o limite, então só ficam os termos, com h tendendo a zero, ficam somente os termos não proporcionais a h, que são 3x ao quadrado menos 1. Construímos também o gráfico de x ao cubo menos x. Veja, x ao cubo menos x tem raízes em menos 1, 0 e 1. E aí nós desenhamos o gráfico, ele vem do menos infinito, vira 0 em menos 1, 0 de novo em 0, 0 em 1 e continua crescendo até o infinito. E o gráfico da derivada de f, ele é dado por uma parábola, 3x ao quadrado menos 1. Então, está aqui o nosso gráfico. Quando x igual a 0, y igual a menos 1. Esse é um intercepto. Depois, as raízes são mais ou menos 1 sobre raiz de 3. Menos 1 sobre raiz de 3 e 1 sobre raiz de 3 aqui. Então, temos essa parábola. O próximo exemplo é, dado um f de x igual a raiz de x menos 1, qual é a derivada de f de x? E qual o domínio da derivada de f de x? Isso é importante, porque nem sempre o domínio válido para a função vale para a derivada. Este é um caso. Vejamos. F' de x, usando a definição, novamente, é o limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h. Isso é substituindo valores dos argumentos na função, temos limite, quando h tende a zero, da raiz de x mais h menos 1 menos x menos 1 sobre h. E isso é o limite, quando h tende a zero, de raiz de x mais h menos 1 menos raiz de x menos 1 sobre h, vezes raiz de x mais h menos 1 mais raiz de x menos 1 sobre raiz de x mais h menos 1 mais raiz de x menos 1. Aquele truque que a gente já está bastante habituado para deixar o quadrado do primeiro menos o quadrado do segundo no numerador. E isso fica x mais h menos 1 menos x mais 1. Cancelamos então o x, cancelamos o menos 1, ficamos só com h, mas h em cima e h embaixo, a gente pode simplificar, ficamos com 1 no numerador e raiz de x mais h menos 1 mais raiz de x menos 1 no denominador. E o limite dessa expressão, quando h tende a zero, vai ser 1 sobre 2 raiz de x menos 1. Aqui está. Agora veja, o domínio da função f' já não é mais o mesmo. Porque quando a gente pensava no domínio de x, de f, nós temos x maior ou igual a 1. Né? Porque raiz quadrada de 1 menos 1 é raiz quadrada de 0, que é 0. Nós não podemos tomar o 1, porque se nós tomarmos o 1, nós temos que dividir por 0, e nós não sabemos fazer isso. Portanto, o domínio de f' é o conjunto de x pertencente a R, tal que x maior que 1. Mais um exemplo, encontre f' se f de x é 1 menos x dividido por 2 mais x. Voltamos à definição, f' de x igual ao limite de h tendendo a zero, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x dividido por h, que é igual ao limite, quando h tende a zero, de 1 menos x menos h dividido por 2 mais x mais h, menos 1 menos x dividido por 2 mais x. Tudo isso dividido por h. Aqui substituímos na função os seus argumentos. Tomamos o MMC no numerador e ficamos com esta expressão, né? Esse termo 2 mais x passa multiplicando, está aqui. Esse termo 2 mais x mais h passa multiplicando, está aqui. E temos no denominador h vezes 2 mais x mais h vezes 2 mais x. Está aqui. Agora, nós podemos limpar um pouco esse termo. Né? O que a gente faz é o seguinte. A gente multiplica 2 mais x por 1 menos x
E a gente multiplica 1 menos x por 2 mais x aqui. Esses dois termos se cancelam, então resta h vezes 2 mais x, menos h vezes 2 mais x, menos 1 menos x vezes h. Então está escrito aqui no numerador. Agora veja só, a gente pode colocar o h em evidência, porque o h aparece multiplicando os dois termos com o sinal de menos à frente. Então, h cancela com h no denominador e h cancela com h no denominador. Então, ficamos com menos, abre parêntese, 2 mais x, fecha, menos, abre parêntese, 1 menos x, fecha. Menos 2, menos 1, menos 3. Menos x, mais x, 0. Dividido por 2 mais x mais h, vezes 2 mais x. Então está aqui a expressão, tomando o limite quando h vai a 0. Esse h desaparece, vai a 0 e ficamos com menos 3 sobre 2 mais x ao quadrado. Então essa vai ser a função derivada de f quando f é 1 menos x sobre 2x, 2 mais x. Em seguida, podemos pensar também em algumas notações para a derivada, né? A notação que nós usamos aqui é o f'. F' de x é quando a gente tem y igual a f de x. Mas f' de x pode ser dado como y', pode ser dy dx, pode ser df dx, pode ser d dx de f de x, pode ser um d maiúsculo f de x, e pode ser um d maiúsculo índice x vezes f de x, tá? Essas são todas notações para a operação definida como limite, quando h tende a zero, de f de x mais h menos f de x sobre h, ou limite, quando ΔX tende a zero, de ΔY sobre ΔX. Veja só, essa notação em particular, dy dx, é a chamada notação de Leibniz. Tá? E nessa notação, enquanto que na notação f' de a, né, é a efetuação da função derivada no ponto x igual a, na notação de Leibniz nós denotamos o cálculo da derivada no ponto x igual a por dy dx barra vertical x igual a. Tá? Então, dy dx em x igual a. Por fim, nós queremos definir a noção de diferenciabilidade. Veja só, se nós olharmos naquele exemplo da raiz, há situações em que o limite da razão entre a variação da função pela variação da variável independente não é definido. Pode acontecer, isso aconteceu no nosso exemplo anterior. Quando isso acontece, você tem que a função f não é diferenciável, né? Então, o que a gente vai falar? Uma função f é diferenciável em a se f' de a existir, ou seja, se aquele limite da variação da função pela variação da variável independente, quando essa variação vai a zero, existe. Então, ela é diferenciável no ponto A se f' de A existe, em termos do limite, definido em termos do limite, e ela é diferenciável no intervalo aberto, AB, mas poderia ser A infinito, menos infinito A ou menos A mais infinito, se ela for diferenciável em cada número do intervalo. Então, o bom de tratar a derivada como uma função é que, determinando o domínio de validade da função, você determina os pontos em que essa função é diferenciável. Tá? Vamos pensar em mais um exemplo aqui, o exemplo de número 5, que pergunta onde a função f igual a módulo de x é diferenciável. Então, para isso, a gente define como que funciona a função logaritmo no seu domínio. Quando x é maior que zero, o módulo de x é o próprio x. E aí nós escolhemos quem? H, tal que x mais h é um número maior que zero. Isso nos possibilita fazer que módulo de x mais h sendo x mais h.
Nesse caso, f' de x é limite, quando h tende a zero, do módulo de x mais h menos módulo de x dividido por h. Isso é igual ao limite, quando h tende a zero, de x mais h menos x dividido por h. X menos x se cancela, tiramos o módulo porque, né, nós assumimos isso. X menos x se cancela, ficamos com h sobre h, 1 sobre 1, cancelamos aqui, vai dar 1. Se nós tomamos x menor que zero, então o módulo de x é menos x. E aí nós podemos analogamente tomar um h tal que x mais h seja menor que zero, de forma que f' de x igual a limite, quando h tende a zero, de módulo de x mais h menos x dividido por h, possa ser escrito como limite, quando h tende a zero, de menos x menos h menos, abre parêntese, menos x. Menos com menos dá mais, menos x aqui, então vai cancelar o x, fica menos h dividido por h, menos 1. Então, veja só, o f' de x com x maior que zero é 1. E o f' de x com x menor que zero é menos 1. Por último, resta o ponto x igual a zero. E nós queremos verificar se existe o limite, quando h tende a zero, do módulo de 0 mais h menos módulo de zero dividido por h. Para verificar a existência desse limite, nós temos que tomar o limite de x tendendo a zero pela direita e x tendendo a zero pela esquerda. Tá? Então, o limite com x tendendo a zero pela direita, de módulo de 0 mais h menos módulo de zero dividido por h, é o limite, quando h tende a zero pela direita, de módulo de h dividido por h. Mas como h tende a zero pela direita, ele é positivo e módulo de h fica o próprio h. h dividido por h dá 1. Procedendo de forma análoga, quando h tende a zero pela esquerda, nós vemos que a razão vai dar menos 1. Então, como os dois limites diferem, o limite não existe para h tendendo a zero da função módulo. Então, o f' de x é igual a 1 se x maior que zero, menos 1 se x menor que zero, e f' de zero não existe. Veja só, se você calcular num gráfico, né, o que é a função f de x igual a módulo de x? Do lado de x negativo, ela é uma reta com inclinação negativa, menos 1. Do lado positivo, com x maior que zero, ela tem uma inclinação positiva 1. Mas aqui, no zero, exatamente, ela não tem derivada. O que ela tem é um bico aqui, que a gente não sabe como calcular essa derivada, não tem derivada, portanto. Então, essa função é interessante para a gente entender o conceito de diferenciabilidade. Agora vamos a um teorema. Se você tem uma função f diferenciável num ponto A, então a função f vai ser contínua no ponto A. Tá? A prova disso é a seguinte: para que f seja contínuo em A, o que nós temos que verificar é que o limite de f de x, quando x tende a A, é igual ao próprio f de A. Então, vamos lá. O que ele nos deu não é isso. O que ele nos deu é que f é diferenciável em A. Como f é diferenciável em A, então existe o seguinte limite. f' de A é igual ao limite de h, quando h tende a zero, de f de A mais h menos f de A dividido por h. Ou o limite, quando x tende a A, de f de x menos f de A dividido por x menos A. Então, vamos tomar a seguinte condição. Tomando aqui f de x menos A, esse cara é igual a esse cara multiplicado e dividido por x menos A, assumindo x diferente de A, porque aí o denominador é não nulo, né? Então, se você tem f de A
de x menos f de a igual a f de x menos f de a dividido por x menos a vezes x menos a, você pode aplicar o limite quando x tende a a nos dois lados da igualdade. Então, limite quando x tende a de f de x menos f de a é igual ao limite quando x tende a de f de x menos f de a sobre x menos a vezes x menos a. Mas o limite de um produto é um produto de limites. Então, a gente reescreve isso como limite quando x tende a de f de x menos f de a dividido por x menos a vezes o limite quando x tende a de x menos a. Veja, este limite vai a zero, né? Porque o x, limite de x, quando x tende a de x menos a, pode ser escrito como limite da diferença é a diferença dos limites. O primeiro vai dar a, o segundo vai dar a, então a menos a é zero. E esse termo aqui, ele é igual à derivada de f em a, f' de a. Portanto, f' de a existe, é dado, né? Porque ela é diferenciável, é um número. Esse número vezes zero dá zero. Então, o limite de f de x menos f de a quando x tende a é zero. Agora, veja só, o que nós podemos fazer é, o limite, quando x tende a de f de x, pode ser reescrito como limite, quando x tende a de f de a mais f de x menos f de a. Adicionar e subtrair f de a significa adicionar zero a essa expressão, então está tudo certo. Agora a gente pode desmembrar. O limite de uma soma é uma soma de limites, então o limite dessa soma vai ser limite quando x tende a de f de a, mais o limite quando x tende a de f de x menos f de a. Este termo nós conhecemos o valor dele, dá zero, como calculado previamente. Então, fica zero aqui, e este termo é uma constante, vai dar a própria constante, fica f de a mais zero igual a f de a. Então, o limite quando x tende a de f de x é igual a f de a, se a função f de x for diferenciável em a, e, portanto, ela será contínua em a. A recíproca desse teorema não é verdadeira, né? Então, se você tem, não é porque uma função é contínua num ponto que ela será diferenciável. O exemplo que nós vimos na página anterior é ilustrativo. F de x igual a módulo de x é contínua em zero, né? Basta a gente tomar o limite. O limite de f de x quando x tende a zero, pela esquerda ou pela direita, se f de x é o módulo de x, vai ser zero. Então, f de zero é o próprio zero. Então, ela é contínua, mas nós vimos que ela não é diferenciável. Graficamente, dizer que uma função não é diferenciável significa olhar para ela e ver, por exemplo, um bico, que é o que acontece com a função módulo de x, uma descontinuidade, né? Ou então uma tangente vertical, né? Que a gente pode entender aqui no gráfico dessa forma, ou em termos de limites, né? Que é o limite quando x tende a a do módulo de f' de x ser igual a infinito. Então, com isso, nós concluímos essa etapa deste vídeo. Desejamos boa sorte na resolução de exercícios e que venham as dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.